Assim como nas derivadas em funções de uma variável real, a gente tinha a regra da cadeia. Como que vai ficar agora no caso de uma função de duas ou mais variáveis? O que você precisa saber sobre regra da cadeia e derivada implícita? Bom, gente, agora dando continuidade aí, né, ao nosso conteúdo, né, de derivadas para funções de duas ou mais variáveis, a gente vai aprender um pouquinho da regra da cadeia e da derivação implícita. Então, o vídeo de hoje, né, basicamente vai ter esses dois conteúdos aí, né? Então, a gente vai definir como que é a regra da cadeia, né, nesses casos aí de duas ou mais variáveis, e a gente vai aprender também a como calcular derivadas implícitas, né, também para, né, esse caso de duas ou mais variáveis. O que você precisa saber sobre a regra da cadeia? Então vamos começar relembrando e fazendo esse remember sobre a regra da cadeia para funções de uma variável real, né? Então se eu tenho uma função y, que é igual a f de x, beleza? E essa x, na verdade, é uma tal que ela pode ser definida em função de t, certo? E aí, então, x é igual a uma g de t, certo? E aí, então, a gente tem as condições, né, que a f e a g, né, elas, as duas funções que estão em jogo, elas são diferenciáveis. E aí, se eu tenho essas condições aí, eu sei que a f também vai ser diferenciável, no final das contas, em relação à variável t, né? É como se a gente estivesse trabalhando com composta, né, de funções, né? E aí, quando a gente faz a derivada, né, nesse caso, derivada da y em relação a t, nesse caso, é dado por esta expressão aqui, né? Então, na prática, né, a gente tinha aquela forma, né, de você calcular, né, deriva o de fora, né, copia o de dentro, depois deriva o de dentro. Essa era a forma prática da regra da cadeia, né, e essa daqui é a anotação, né, que deu origem ao nome, certo? Mas o que vai acontecer agora com funções de duas ou mais variáveis, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. Bom, vamos começar aqui com funções de duas variáveis, né? Que é um pouco mais simples de visualizar, né? Então, se eu tenho uma z que é igual a uma f de x e y, tá vendo que ela depende das variáveis x e y. Nesse caso 1, gente, o que está acontecendo? X e y, eles dependem, né, de uma outra variável t, mas é só uma variável t que ele vai depender, certo? Então, quer dizer que x pode ser, né, escrito como uma g de t, e a minha y pode ser escrita como uma h de t, certo? E nesse caso, o que vai acontecer então com a minha derivada, né, agora em relação a t? Então quer dizer que a derivada de z em relação a t, na verdade, pode ser obtida, né, através dessa soma aqui, que é a regra da cadeia, só que agora para duas variáveis. O que vai acontecer? Eu vou derivar a minha função f em relação a x, e dessa x eu vou derivar em relação a t, certo? E aí, como eu tenho duas variáveis, eu vou derivar a minha função em relação a y, e dessa y eu vou derivar em relação a t, multiplico e somo tudo, e aí eu vou obter, então, essa regra da cadeia, certo, gente? Vamos ver um exemplo. Olha só. Tenho aqui a minha z. Essa z ela é x² y mais 3x y à quarta, certo? Então, é uma z que está dependendo de x e y, só que essa x e essa y dependem de uma variável t, né? Ou seja, x é igual a seno de 2t e y é igual a cosseno de t. E aí, quando a gente, né, aplica a regra da cadeia, a gente está tentando, então, verificar a derivada da z em relação à minha variável t, certo? E aí, quando eu der um ponto aqui, um valor para t, a gente tem que, além de determinar essa derivada pela regra da cadeia, eu preciso substituir por esse valor, e aí sim eu vou encontrar
um número, né? A derivada aplicada num ponto vai me dar um número, tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Para a gente poder aplicar essa regra da cadeia, então a gente precisa achar quem é cada elemento aqui que eu estou utilizando na minha expressão, né? Então eu preciso determinar quem é a derivada parcial de f em relação a x, quem é dx dt, quem é df dy e quem é dy dt. Preciso encontrar esses quatro termos, que é simples, regra de derivação parcial, que a gente acabou de ver na última aula, né? Então, a derivada de z em relação a x vai ser, né? Pego essa expressão de z e derivo em relação a x, certo? Então, eu tenho 2xy mais 3y à quarta. Confiram as contas aí, façam vocês mesmos, né? Porque é derivada parcial, né? É uma coisa bem mecânica. Derivo também a z em relação a y, que eu vou obter x² mais 12xy ao quadrado, certo? Aí derivo a x em relação a t. Quem é a minha x? Seno de 2t. Estou derivando em relação a t, então eu vou ter 2 cosseno de 2t. E a minha derivada de y em relação a t vai ser, né, a derivada de cosseno de t, que vai ser igual a menos seno de t. Certo, gente? Então, obtive ali os meus quatro termos, certo? E aí, então, eu só volto aqui e faço todas essas, né, essas contas aqui do jeito que ele pediu, né? Multiplico derivada da f em relação a x, vezes derivada da x em relação a t, mais a derivada da f em relação a y, vezes, né, a derivada de y em relação a t. Né? E aí, o que vai acontecer? Né? Fiz todos os cálculos aqui. Tá vendo, gente, que eu tenho um termo dependendo de xy, outro termo dependendo de t. Eu tenho um termo aqui dependendo de xy e outro termo dependendo de t. Pode isso? Pode misturar essas três variáveis numa expressão? Não, né? Se a gente pedir, né, para você mostrar quem é a expressão da derivada, então, tudo vai ter que depender da variável t. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar substituir quem é x aqui na minha expressão. X é seno de t, então eu venho aqui 2 seno de t vezes cosseno de t, que é o meu y, mais 3 vezes cosseno de t elevado à quarta. Enfim, tudo tem que estar dependendo da minha variável t. Mas, em particular, nesse exemplo, o que aconteceu? Eu passei um valor, né? Um valor para t. Então, eu preciso apenas calcular quem é x de zero, né? Porque meu t é zero, quem é y de zero, né? E substituir na expressão para obter um único número, um único valor, certo, gente? Então, essa é a grande diferença. Se eu não der um valor de t para vocês resolverem, quer dizer que eu preciso da minha expressão toda em função de t. E se eu der um valor, você só substitui e acha um valor numérico para a sua derivada. Ok, gente? Outra questão, né? O que vai acontecer? Tá vendo que quando a gente aplica aí a regra da cadeia, tem um termo que eu uso, né, derivada parcial com esse símbolo aqui, que é o DROM. Tem um que eu uso D normal. Pode isso é correto, isso é só frescura minha. Então, basicamente não, né? O que está acontecendo, gente? Quando a gente tem uma função que ela tem duas ou mais variáveis, a gente utiliza necessariamente esse símbolo DROM aqui, certo? Tá vendo que a minha f ela tem duas variáveis? Então, particularmente, eu vou denotar a derivada com esse DROM. Agora, a minha x e a minha y, tá vendo que eu estou dependendo de uma só variável? Então, eu posso utilizar essa notação aqui, dx sobre dt. E essa é a diferença do que a gente usa o DROM e do que a gente usa a d. Ah, professora, mas por que aqui eu tenho dz e dt? A minha z, ela não pode ser, então, uma função de duas variáveis? Então, aqui é uma questão de notação mesmo, tá bom, gente? Só que como a minha z, né, no final da minha regra da cadeia, ela só vai depender da variável t,
então eu posso denotar ela com dz sobre dt, certo? É por isso que ela está nessa notação aqui, beleza, gente? Bom, então aí temos o primeiro caso. Mas aí, gente, tem vezes que a minha função ela tem duas ou mais variáveis, só que cada variável minha vai depender de duas ou mais outras variáveis, né? Então aí o negócio começa a ficar mais confuso, certo? E aí que a gente entra no caso geral. Esse caso geral, gente, ele já pega funções de várias variáveis, que as suas variáveis também dependem de outras várias variáveis, tá bom, gente? É um caso bem genérico, certo? Mas não se assustem, por enquanto é só notação. E aí nos exemplos a gente vai ver como que vai resolver isso sem a gente se perder. Vocês vão ver que é bem mais simples do que parece, tá bom, gente? Então, vamos lá. Caso geral. Suponha que U seja uma função diferenciável de n variáveis. Então, aqui já aumentamos de duas para n variáveis, certo? E essas variáveis vão de x1 até xn. E aí, cada xi aqui que a gente pega, vai depender de outras variáveis, não só de t, mas de t, de v, enfim, de outras variáveis que eu vou chamar aqui de T1, T2 até Tm, ou seja, não necessariamente a quantidade de variáveis vai ser igual à quantidade de variáveis da minha função inicial, tá, gente? Pode ser que seja diferente. E aí, então, quando, né, são funções diferenciáveis, eu sei que a U também vai ser diferenciável por qualquer uma dessas, entre aspas, subvariáveis aí que a gente vai ter, certo? T1, T2, TI, né, do jeito que a gente tiver, certo, gente? E aí, então, como que a gente vai obter esta derivada? A gente vai obter esta derivada através dessa expressão que é muito parecida com o que a gente viu anterior, só que ela contém mais componentes. Por quê? A minha U agora ela vai depender de n variáveis, então eu tenho que fazer a derivada da 1 em relação à primeira variável. E essa primeira variável, né, derivada dela em relação à TI que eu estou querendo descobrir, né? A minha derivada de 1 em relação à segunda variável, vezes a derivada dessa segunda variável, né, sobre a minha TI, e assim por diante até todas as minhas variáveis xn for derivadas, tá? E aí, então, gente, eu posso pegar qualquer uma dessas subvariáveis aí para eu poder, né, aplicar a regra da cadeia. Como calcular a regra da cadeia? O que você precisa saber sobre derivada implícita? Bom, agora a gente vai usar esse recurso aí da regra da cadeia para poder também fazer a derivação implícita. Aí vocês vão ter que retomar lá atrás o que era uma derivação implícita. Bom, derivada implícita, gente, é quando você tem geralmente uma equação, né, no qual você não consegue derivar separadamente a variável que você quer, certo? E aí, então, o que você vai fazer? Você vai derivar implicitamente sobre aquela variável que você está querendo derivar, certo? Isso daí, né, lá nas funções de uma variável real, né, até que a gente conseguia fazer, né, usando também a regra da cadeia. Agora, a ideia vai se repetir. Então, eu vou ter uma equação, certo? E aí, o meu intuito, na verdade, por exemplo, ela tem duas variáveis nesse caso. O meu intuito é você descobrir a derivada de y em relação a x. Basicamente, é isso que a derivada implícita vai fazer no caso de duas variáveis. Como que eu vou fazer, então, para encontrar essa derivada, já que separadamente, assim, né, de primeira eu não consigo derivar a y? O que eu tenho que fazer? Então, eu vou olhar essa equação aqui que eu tenho, o y, né, como uma função f zona de xy, né, e eu vou arrumar ela, né, vou reescrever ela de forma que ela seja igual a zero. Essa é uma condição para você poder
aplicar a derivada implícita. Não adianta você colocar a expressão toda de x e y e deixar um valor aqui desse lado, um número aqui desse lado, por exemplo. Não vai adiantar, tá? Porque, né, a gente precisa seguir esses passos aqui. E aí eu sei que a minha y, ela depende de x, então ela é uma f de x, e aí então eu tenho essa expressão aqui. F de x tem que ser igual a zero. Se essa minha f zona aqui desse lado, né, ela é diferenciável, então a gente vai poder aplicar a regra da cadeia, né, sobre essa expressão aqui, certo? E aí, aplicando a regra da cadeia, o que eu vou obter? A derivada agora em relação a x, né? Então, eu posso aplicar ela e obter a derivada da f zona em relação a x, vezes a derivada de x, que está derivando em relação a x também, né? Mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada da y em relação a x, certo? Isso é igual a zero, a derivada de zero é zero, ok, sem problemas. Mas aí, gente, o que a gente vai poder observar? Derivada de x em relação a x, gente, é 1, né? Porque eu estou derivando ela por ela mesma. Então, ela tem que ser igual a 1. Então, esse dx sobre dx. E aí, gente, o que eu estou interessada? Qual que é o meu objetivo no final das contas? É você encontrar dy dx, né? A derivada de y em relação a x, que era isso que a gente queria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, né, rearranjar essa expressão, vou isolar o dy sobre dx e vou obter esta expressão aqui. Gente, se vocês quiserem, refaçam as contas passo a passo para vocês verem aonde que está indo cada termo, tá? E aí, né, eu tô misturando as notações, mas com essa notação aqui mais simples, fica mais fácil de vocês visualizarem o que está acontecendo. No final das contas, você derivar y em relação a x numa derivada implícita, quer dizer que você está fazendo menos a derivada parcial da f zona em relação a x sobre a derivada da f zona em relação a y. Aí parece que as coisas ficaram mais confusas ainda. O que a gente faz? Aonde a gente acha essa f zona, né? Ficou tudo meio perdido aí só com definições, né? Então vamos ver um exemplo. Olha só. A ideia, gente, da derivação implícita, no caso de duas variáveis, gente, vai ser sempre encontrar a derivada de y em relação a x, ou derivada de x em relação a y, depende do que você vai querer, certo? Mas a ideia é que você não conseguiu derivar direto, assim, tipo, eu quero achar quem é a derivada de y numa expressão, e eu não consegui derivar ela sozinha, né? Porque às vezes ela está multiplicada com outro termo e eu não consegui juntar tudo para poder, né, encontrar a expressão bonitinha de uma vez só. O que eu vou fazer? Então, eu tenho, por exemplo, essa expressão aqui. Consigo derivar de uma vez e encontrar quem é a derivada de y em relação a x? Não consigo, porque eu tenho esse termo misto aqui, né, com xy e esse termo y separado que não dá para juntar sem fazer uma manipulação aí muito forte aí. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma equação e aí eu vou conseguir reescrever ela de forma que essa equação fique igual a zero. Ou seja, para essa equação ficar igual a zero, eu preciso passar o 6xy para o outro lado da igualdade, né? Então, eu tenho x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy igual a zero. Então, eu já encontrei, né, essa cara da minha f zona igual a zero. Beleza? Primeiro passo já fizemos. Segundo passo, aí eu vou aplicar essa fórmula, né, que eu, né, obtive aqui no passo anterior, né, no slide anterior, que é menos a f zona em relação a x sobre a f zona em relação a y. Então, eu preciso, basicamente, encontrar quem é essa f zona em relação a x e essa f zona em relação a y. Então, olha só, a minha f zona é essa expressão toda antes da igualdade, né? Então, derivando essa f zona em relação a x, o que eu vou obter? 3x², o y ao cubo corta, porque ele é uma constante,
E quando eu derivo menos 6xy em relação a x, o que eu vou obter? Menos 6y. Por isso que eu tenho essa expressão aqui. Agora, eu vou derivar a f-zona, né, todo esse cara aqui, em relação a y. Derivação parcial normal, então eu tenho 3y ao quadrado menos 6x, ok? E aí, coloco ali na minha expressão, né, menos f zona de x sobre f zona de y e vou obter esta expressão aqui. E é isso, essa é a minha resposta. Se eu não tiver que substituir por nenhum valor, é isso que vai acontecer. E é essa expressão que eu estava querendo procurar. Simples, parece bem tranquilo por enquanto, né? A gente vai ver outros exemplos também sobre isso. Aí, gente, isso é para um caso de uma função de duas variáveis. Como que vai ficar se eu tiver três ou mais variáveis? Bom, no caso de três variáveis, eu tenho, então, uma f-zona que vai depender de x, y e z, só que essa z, ela vai depender das outras duas primeiras variáveis, que é x, y, ou seja, z vai ser igual a uma fzinha de x, y, certo? Então, a minha equação vai ser desta maneira aqui. Se eu quiser, então, descobrir a derivada parcial da z em relação a x ou em relação a y, eu preciso aplicar a regra da cadeia sobre ela. Então, o que eu fiz aqui? Apliquei a derivada parcial da f em relação a x, a primeira variável, e estou derivando em relação a x. Então, vai ficar dx sobre dx, mais a derivada da f em relação a y, né? E agora dy em relação a x. E aí, aplico a derivada da f em relação a z, né? Vezes a dz sobre dx. Né? E reparem que o que eu quero encontrar, na verdade, é a derivada de z em relação a x, certo? Então, o que vai acontecer? Olha, aqui, na verdade, é del z, enfim. Tenho essa expressão toda igual a zero, certo, gente? Então, o que vai acontecer, né? Quando eu derivo a x em relação a x, a gente já viu que ela vai dar igual a 1. Quando eu derivo a y em relação a x, ela vai dar o quê? Zero, né? Porque eu estou olhando a derivada de y, que não está dependendo de x, em relação a x, né? Então, quer dizer que essa derivada aqui vai ser igual a zero, certo? E aí eu tenho também a derivada de z em relação a x, que é o que eu quero encontrar, né? E aí esse termo aqui vai se manter, certo? E aí, então, isso tudo é igual a zero. Como eu quero saber quem é a derivada de z em relação a x, o que eu vou fazer? Vou rearranjar, né? Vou isolar, então, esse termo que eu quero. E, então, o que eu vou obter aqui? A derivada da f-zona em relação a x sobre a derivada da f-zona em relação a z, certo? Com o sinal negativo. Certo, gente? Então, conseguimos aí uma expressão para você calcular a derivada implícita em relação a x. Faz o mesmo processo, muito análogo aqui, né? Só que, em vez de você derivar em relação a x, você vai derivar em relação a y. E aí, faz o mesmo processo, o que a gente vai encontrar? A derivada da z em relação a y, né? Derivando implicitamente, vai te dar esta expressão aqui. Então, gente, né, fica só para vocês utilizarem estas fórmulas na hora de calcular, então, a derivação implícita. 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis, a ideia é a mesma. Você vai aplicar a regra da cadeia, vai anular alguns termos e vai obter algumas expressões nesse sentido aqui. Né? Nesse curso, a gente só vai se preocupar com 3 variáveis no máximo para fazer a derivação implícita, certo, gente? Então, fiquem aí com alguns exemplos e, então, se tiverem dúvidas, me procurem. A gente tem P-Aluno essa semana e bons estudos! Bom, gente, então só para a gente exemplificar, então, esquematizar como que funciona a regra da cadeia,
né, a gente vai fazer um esquema aí, um diagrama, que ele até conhecido como diagrama de árvore, para a gente poder, né, se orientar aí na hora de resolver as nossas derivadas e dependendo da função a gente até acaba se confundindo aí com as variáveis que a gente está trabalhando, né? Então vamos lá. No caso 1, né, a gente tinha então uma função z, né, e ela dependia basicamente de x e y. Então, as variáveis da minha função z eram x e y, certo? Só que cada uma delas, né, x dependia da variável t e y também dependia da variável t. Então, só para a gente visualizar o que está acontecendo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um esqueminha, então, olha só. A minha z, eu vou começar com a minha função inicial. A minha z, certo? Ela está dependendo da variável x e da variável y, certo? Então, aqui a gente tem, né, a nossa primeira relação, que é essa f, né? Essa f que vai relacionar, então, né, z com x e y, certo? Só que, né, a x e a y, elas dependem também de uma variável, que nesse caso é uma só, é a variável t, certo? Então, né, o que a gente tem aqui? Um esqueminha, né, que está relacionando aí todas as variáveis que a gente vai trabalhar, certo, gente? Então, esse é o nosso diagrama, certo? Como que vai funcionar, então, a derivada da z em relação a t? Então, o que a gente tem? A gente tem uma função z e a gente quer, então, derivar em relação a t. Tá vendo que para z chegar até, né, a variável t, ele tem que passar necessariamente por x e por y, certo? Ou esse caminho ou esse caminho, certo? E aí que a gente consegue, então, né, visualizar a regra da cadeia. Por quê? O que vai acontecer? Eu tenho aqui, né, dois caminhos que eu posso pegar, né? A função z que depende da x, né? Então, eu vou fazer primeiro, né, a derivada da z em relação a x, né? Então, eu estou até aqui, né, marcando esse caminho, certo? Então, eu tenho a derivada da z em relação a x, certo? E aí, para, né, eu pegar esse caminho, chegar até t, então eu tenho que fazer o quê? A derivada da x em relação a t, certo? Então, vezes a derivada da x em relação a t, certo? E aí, faço a mesma ideia, né, agora para y, né? Então, eu tenho aqui de z para y, ou seja, derivada da z em relação a y. E aí, né, chegou na y, como que eu faço para chegar até a t? Então, eu faço a derivada da y em relação a t. E aí, eu obtenho, né, então, a minha, né, derivada através da regra da cadeia. Certo, gente? Isso, então, no caso 1, né? O caso geral, gente, é o caso em que você tem n variáveis e m, entre aspas, subvariáveis, né? Então, esse caso eu nem vou esboçar ele num diagrama. Vamos fazer, então, né, um exemplo, né, para a gente poder entender aí o que está acontecendo, certo, gente? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a regra da cadeia para o caso onde w é uma função que depende de 4 variáveis e cada uma dessas variáveis aqui, elas vão depender de u e v, né? Então, cada variável vai depender de duas subvariáveis aí, certo? Como que a gente vai montar, então, o nosso diagrama, né? Então, olha só, como que vai ficar? Bom, então, eu tenho a minha função original, w, certo? Essa w, ela vai depender de 4 variáveis. Então, eu tenho x, y, z e t,
certo? Então, eu tenho aqui 4 variáveis, certo? Cada uma dessas variáveis, elas vão depender de U e V, certo? Então, x depende de U e V, y depende de U e V, z depende de U e V e t também depende de U e V, certo? Então, aí está dado, né, o nosso diagrama. Daí, a gente precisa, então, verificar como que vai ficar, então, né, as nossas derivadas parciais. Reparem que quando eu faço, né, esse diagrama, eu consigo enxergar que a minha W, ela pode ser derivada em relação a U, né, porque eu posso pegar um caminho que eu chego até a U, né, e também posso derivar W em relação a V, já que eu também posso pegar caminhos aqui no meu diagrama que chegam até V, certo? Então, primeiro, né, a gente vai fazer a derivada da W em relação a U, né? Então, eu pego a derivada de W em relação a U. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, a gente vai pegar todas né, os possíveis caminhos aí que a gente tem para chegar no U, né? Então, eu posso pegar esse caminho aqui, né, que vai até x e de x ir até U. Eu posso pegar esse caminho que vai de W até Y, de Y até U. Eu posso pegar o caminho de W até Z, de Z até U. E posso pegar o caminho, então, de W até T e de T até U, certo? Posso fazer isso. Então, eu até vou escrever em laranja, né, para a gente poder fixar aqui o que a gente está fazendo. Então, eu vou juntar todas essas informações. Do W até o X, então, eu vou fazer a derivada de W em relação a X, vezes a derivada de X, né, em relação a U, certo, gente? Que foi essa primeira parte aqui. Agora eu vou pegar essa segunda parte. Então, eu tenho a derivada de W em relação a Y, vezes a derivada de Y em relação a U, que é a variável que eu estou querendo, né, derivar. Terceira parte, vou pegar a derivada de W em relação a Z, que é essa parte aqui, e aí tenho que multiplicar pela derivada de Z em relação a U. E a última parte, derivada de W em relação a T, certo? E aí eu vou multiplicar pela derivada de T em relação a U. É isso aí que eu tenho, então, né, na derivada de W em relação a U. Agora, né, posso também calcular a derivada de W em relação a V, né? Porque também posso chegar até o V. E aí, como que vai ficar, né? Então, eu saio de W, chego até X, de X eu chego até V. Né? Então, saio de W, vou até Y, saio de Y, chego até V. E aí, saio de W, chego em Z, e de Z eu chego em V. Aqui eu tenho, né, que sair do W, chegar em T, e do T chegar em V. Posso fazer isso também. E aí, como que vai ficar a nossa derivada, né, utilizando a regra da cadeia? Então, eu faço a derivada parcial de W em relação a x vezes a derivada de x em relação a v. Aqui eu tenho a derivada de w em relação a y vezes a multiplicação, né, da derivada de y em relação a v. Aqui eu tenho a derivada parcial de w em relação a z vezes quem? A derivada de z em relação a v. E aqui eu tenho a derivada de w em relação a t vezes a derivada de t em relação a v. E aí, então, eu obtive essas
duas opções de derivada parcial aí utilizando a regra geral, né, o caso geral da regra da cadeia, certo? Então, por enquanto, aqui vocês perceberam que a gente está só nas expressões que a gente não envolveu nenhuma função para poder calcular. Então, vamos ver isso no próximo exemplo. Bom, gente, aqui nesse exemplo 1, a gente tem que aplicar a regra da cadeia para determinar, então, a derivada de z em relação a s e a derivada de z em relação a t, certo? Aí, gente, aqui a gente tem uma z que é dada por e elevado a x mais 2y, e a gente tem aqui, né, que cada uma dessas duas variáveis aqui, x vai depender, né? X vai ser igual a s sobre t e y igual a t sobre s. Isso quer dizer que essas duas variáveis elas vão depender de s e t, certo? E a minha z também ela vai depender de x e y, certo? Então, gente, agora no começo, né, para a gente poder se situar, a gente pode fazer o diagrama de árvore para poder, então, verificar quais variáveis a gente vai precisar. Tá bom, gente? Então, não deixem de fazê-la, tá bom? Então, olha só, a nossa função inicial, ela é a z, certo? Essa z, a gente viu aqui que ela depende de x e de y, certo? Mas aí a gente viu também que essa x ela vai depender de s e t, e a y também vai depender de s e t, ou seja, a gente tem esses caminhos aqui, certo? Aí, gente, olha só, a gente precisa calcular a derivada de z em relação a s, certo? Então, como que vai ficar, né, a nossa regra da cadeia? Então, a gente, né, olhando o diagrama, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair do Z e chegar até o S, certo? E o S está aqui, e o S está aqui também. Então, né, para a gente poder fazer isso, a gente tem que passar pelo X e do X chegar no S. Aqui a gente está saindo do Z, passando pelo Y e do Y chegando até o S. Então, como que vai ficar a nossa regra da cadeia? Então, eu tenho a derivada de Z em relação a X, que é essa primeira parada aqui, vezes a derivada de X em relação a S, certo? Aí eu tenho esse caminho aqui para percorrer também. Então, eu tenho a derivada de z em relação a y, né, vezes a derivada da y em relação a s, certo, gente? E é isso. Essa daqui é a nossa expressão para a derivada parcial, então, da z em relação a s. Terminou? Não terminou. Por quê? Porque a gente precisa, né, calcular aí, né, quem são, né, cada um desses termos, porque a gente tem as expressões da z, da x e da y, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Calcular cada um desses termos. Então, derivada da z em relação a x, eu vou vir aqui, né, na minha expressão de z e vou derivar em relação a x. Então, eu tenho e elevado a x mais 2y, certo? Vezes, aqui eu estou aplicando uma regra da cadeia, mas para uma variável, né? Porque eu só vou olhar x como, né, uma variável. Y vai se tornar como uma constante, certo? Então, como que eu faço a derivada em relação a x? Então, eu derivo o de fora seria a minha função e elevado a um número, continua sendo e elevado a um número, copio de dentro seria x mais 2y, então copiei o de dentro, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro, gente, né, se x é a minha variável, quando eu derivo isso daqui, né, a derivada de x é 1, então isso aqui multiplicado por 1, certo? Vezes, né, isso aqui é só esse
primeiro termo aqui, certo? Agora, eu vou precisar calcular também, né, quem é a derivada de x em relação a s, né? Então, eu venho aqui nessa minha expressão de x e derivo em relação a s. S está aqui em cima, né, na minha fração, então a minha derivada dela, t, vira uma constante, então ele vira 1 sobre t, a minha derivada. Bom, a gente precisa encontrar também esses termos aqui. Então, a derivada de z em relação a y, ela vai ser quem? Ela vai ser a minha expressão de z derivada em relação a y. Então, é a mesma história, regra da cadeia para uma variável onde a minha variável é y, tá? Então, o que eu vou ter? Deriva o de fora, que é a minha função e elevado a alguma coisa, né? Que continua a derivada sendo a mesma. E aí, então, copio o de dentro. O de dentro seria x mais 2y, certo? Vezes a derivada do de dentro, que seria essa expressão aqui. Quando eu derivo em relação a y, o que eu vou ter? 2, né? Então, gente, é isso daí que eu tenho. Agora, eu preciso calcular também a derivada de y em relação a s, não é? Então, eu vou olhar para essa expressão aqui e vou derivar em relação a s. Bom, o s está no denominador aqui, né? Então, como que a gente pode derivar ela em relação a s? Posso olhar ela como sendo t vezes s a menos 1, não é? E aí, eu derivo em relação a s. O que vai ter? Então, eu vou ter, faço a regrinha do tombo, então dá menos t, o t é constante, então eu mantenho ele aqui, e aí eu, né, faço um menos 1 aqui no meu expoente, então eu tenho menos t vezes s elevado a menos 1 com menos 1 dá menos 2, né? Então, é isso que eu vou ter, tá? Isso daqui é na minha derivada, tá? De y em relação a s, certo? Vou até anotar aqui, né, para ficar mais organizado. Então, o que eu estou fazendo? T vezes s a menos 1, e eu estou derivando em relação a s, né? Então, eu tenho menos t s elevado a menos 2, que na verdade vai ser igual, então, a menos t sobre s ao quadrado, certo? E aí, então, eu vou, né, só colocar todas essas informações aqui nessa expressão. Então, logo, o que eu vou ter? Derivada da z em relação a s vai ser igual a e elevado a x mais 2y vezes, né, esse termo aqui, 1 sobre t, mais derivada de z em relação a y, que é e elevado a x mais 2y vezes 2, tudo isso multiplicado por este termo aqui, né, menos t sobre s ao quadrado. Tá vendo que eu não passei nenhum valor para vocês substituírem, certo? Só que a minha expressão ficou com xy e st, né? Ficou essa mistureira aí de variáveis. O que eu, né, orientei vocês? Que deixem sempre, né, a minha derivada em relação, né, às variáveis st, né? As últimas variáveis que a gente pode encontrar. Então, gente, o que falta a gente fazer? Falta a gente substituir quem é x e quem é y. Antes disso, vamos dar uma arranjada aqui nos termos para ficar mais fácil, né? Então, eu vou colocar o e elevado a x mais 2y em evidência. Então, o que vai ficar aqui? 1 sobre t mais 2, na verdade tem esse menos, né? Então, vai ficar menos 2 vezes t sobre s ao quadrado, certo? Aí, então, gente, o que ficou com x e y? Só esse e elevado a x mais 2y, né? Então, eu venho aqui, e elevado a s sobre t mais 2 vezes o meu y, que é t sobre s, certo, gente? E aí, então, isso tudo está elevado, né, no e
E aí, multiplico por 1 sobre t menos 2 vezes t sobre s ao quadrado. Belezeira, gente, é isso daí. Essa é a minha derivada parcial de z em relação a s. Bom, gente, continuando aí nosso exercício, agora eu quero calcular a derivada de z em relação a t. Vou aplicar a regra da cadeia muito parecidíssimo com, né, o que a gente fez na derivada de z em relação a s. Então, só para a gente relembrar aqui, então, qual o caminho que eu devo tomar para eu poder encontrar a regra da cadeia agora para a variável t, né? Então, eu vou pegar de z até x e de x até t, certo? E essa caneta não ficou muito efetiva, né? Então, eu pego de z até x e de x até t. Aqui, o outro caminho que eu posso tomar é de z até y, de y até t. E é isso daí que a gente vai fazer para poder visualizar a regra da cadeia. Então, eu vou procurar a derivada de z em relação a x e a derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. E aí encontrei a expressão para a derivada, né, a derivada parcial de z em relação a t. Resta, então, a gente procurar quem são essas expressões aí, não é mesmo? Então, gente, né, a derivada de z em relação a x nós já calculamos no exemplo anterior, né? Então, a gente pegou e calculou que era e elevado a x mais 2y, certo? A derivada de x em relação a t nós ainda não calculamos, então precisamos calcular. Quando eu estou derivando, né, a minha função x, que era dada por s sobre t, em relação a t, na verdade, o que eu estava fazendo, né, só reescrevendo, s vezes t elevado a menos 1, e eu estava derivando em relação a t. Então, o que eu tenho aqui? S, né, bem parecido com o que a gente tinha feito lá no caso anterior, então vai ficar menos s, né, sobre t ao quadrado, né? Façam essa derivação com mais calma, passo a passo, tá bom, gente? E aí vocês vão obter esse resultado. A derivada de z em relação, né, a y, nós já calculamos, e ela é 2 vezes e elevado a x mais 2y, certo? E a derivada de y em relação a t, nós ainda não calculamos, mas ela é bem simples, porque y era t sobre s, certo? E aí, nesse caso, o s é uma constante, então vai ficar 1 sobre s, derivada de t é 1, então, beleza, encontramos todos os nossos termos. Então, como que vai ficar a minha derivada de z em relação a t? Ela vai ficar e elevado a x mais 2y vezes menos s sobre t ao quadrado, mais 2 vezes e elevado a x mais 2y vezes 1 sobre s. Certo, gente? Acabou por aí? Não. Por quê? Porque a nossa expressão ela está dependendo de x e y e s e t. Então, tá uma mistureba aí de variáveis. O que a gente precisa fazer? Deixar tudo em função de s e t. Certo, gente? Então, para a gente fazer isso, vamos só colocar esse termo aqui em evidência, né? Que é o e elevado a x mais 2y em evidência. O que a gente vai ter aqui? Menos s sobre t quadrado mais, né, 2 sobre s, certo? Só para facilitar aí um pouco os nossos cálculos, né? E aí a gente vai substituir quem é x e y na história, né? Então, e elevado a x era quem? S sobre t, certo? Mais 2 vezes y. Quem era y? Era t sobre s. Posso deixar assim? Posso, porque por enquanto a gente vai parar aqui nessa expressão mesmo. E aí esses caras já estão em função de s e t, então posso apenas copiar eles aqui, certo? E aí é isso que eu obtenho. Essa é a minha derivada de z em relação a t. Ok, gente?
É isso aí. Bom, gente, aqui nesse exemplo 2, nós temos uma função u, né, que ela é dada por x à quarta y mais y ao quadrado z ao cubo. Aqui vocês podem observar que a minha u ela está dependendo de x, y e z, certo? Porém, né, cada uma dessas variáveis aí, elas vão depender de outras, né? Até porque x está sendo definido como r vezes s elevado a t, y está sendo definido como r vezes s ao quadrado e elevado a menos t, e o meu z está sendo definido como r ao quadrado s vezes seno de t. Ou seja, as minhas variáveis x, y e z, elas estão sendo, né, definidas a partir das variáveis r, s e t, certo? E aí, então, o item A está pedindo para a gente determinar a derivada de u em relação a s, certo? Então, essa derivada parcial, a gente vai poder obter ela utilizando, né, a nossa regra da cadeia. Agora, assim, no começo, né, até a gente pegar a prática, né, para poder visualizar as nossas derivadas parciais, a gente pode, então, montar, né, o nosso diagrama de árvore lá, para poder verificar quais são as variáveis e que ordem que a gente vai multiplicar essas derivadas, né? Então, como que vai ficar a minha, né, o meu diagrama da regra da cadeia? Então, a minha u, que é a função inicial aqui, ela vai depender das variáveis x, y e z, certo? Porque é dado por essa expressão aqui. Só que cada uma dessas variáveis vai depender, né, de r, s e t. Então, x vai depender de r, s e t, y vai depender de r, s e t, e z vai também depender de r, s e t, certo? E aí a gente pode fazer essas ligações aqui. U vai para y, y vai para r, s e t. E aí, U vai para z e z vai para r, s e t, certo? Tá vendo que nesse diagrama a gente está colocando todas as possibilidades aí, né? Todas as variáveis em jogo. Mas, no nosso exercício, a gente só está pedindo a derivada de u em relação a s. Então, a gente não precisa calcular para todos eles, né? A gente só vai pegar, né, o que nos interessa. Nesse caso, gente, né, quando a gente olha pelo diagrama, a ideia é a seguinte: eu tenho que fazer a regra da cadeia, né, da minha função u em relação a s, ou seja, eu preciso partir da u e chegar até o s, que é a variável que eu estou interessada em derivar, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou sair do u e eu posso passar pelo x e do x chegar até s. Então, eu posso sair do u, passar pelo y e do y chegar na minha variável s, que é o que eu queria. Eu posso sair da u, passar pela z e chegar na s, que eu também queria, certo? Então, no final, o que vai nos interessar são só esses três caminhos aqui que vão me dar a expressão da derivada dela. E como que vai ficar, então? Minha derivada de u em relação a s, ela vai ser dada pela derivada de u em relação a x, porque ela tem que passar por x, vezes a derivada da x em relação a s, né, que ela tem que chegar no s. Aqui no segundo caminho que a gente criou, eu saio da u, então eu faço a derivada de u em relação a y, e multiplico pela derivada da y em relação a s, certo, gente? E aqui, nesse terceiro caminho aqui, eu pego a derivada da u em relação a z, né, e multiplico pela derivada da z em relação a s, certo, gente? Então, é isso a nossa expressão. Terminou? Não, it's not over. Por quê? Porque a gente tem a cara das funções aqui. Então, a gente precisa substituir, né,
quem é quem. Quem é a derivada de 1 em relação a x, quem é a derivada de x em relação a s, e enfim, todos esses termos aqui, eles têm que estar, né, calculados em relação a essas funções que eu dei no começo, né? Então, agora, a gente precisa calcular quem é quem aqui. Então, eu vou lá, primeiro calculo a derivada de 1 em relação a x. Como que eu vou fazer isso? Olha a minha função u e deriva em relação a x. Derivada parcial simples, né? Então, tudo que não tiver x é constante nesse caso. Então, eu vou derivar e eu vou obter 4x ao cubo y. E esse termo aqui, ele não depende nada de x, então é uma constante, derivada de constante é zero. E eu preciso também da derivada de x em relação a s. Quando eu derivo, né, a x pela s, na verdade eu estou olhando a minha função x e estou derivando em relação a s. Então, eu tenho r e elevado a t, certo, gente? Agora, eu tenho aqui este segundo termo aqui. Então, vou calcular a derivada de u em relação, né, a y. Derivada de u em relação a y, eu vou pegar a minha função u e vou derivar em relação a y. Então, eu tenho x à quarta mais 2 vezes yz ao cubo, certo? E quando eu derivo, né, a y em relação a s, o que eu vou obter? Eu olho aqui a minha função y e derivo em relação a s. Gente, façam também vocês as contas, né? Verifiquem se os meus cálculos também estão corretos, tá, gente? Então, para vocês enxergarem o que está acontecendo passo a passo, tá? A derivada de y em relação a s vai ser o quê? 2rs elevado a menos t. E aí, o terceiro termo, então, eu preciso da derivada da u em relação a z. Eu olho aqui a minha função u, deriva em relação a z. Esse primeiro termo não tem nada de z, então ele deriva a constante da zero. E aqui, quando eu derivo em relação a z, eu vou ter 3y ao quadrado, z ao quadrado, certo, gente? E aí, preciso também da derivada de z em relação a s. Então, olha aqui a minha função z e deriva em relação a s. O que eu vou obter? R ao quadrado vezes seno de t. Então, eu obtive todos os termos que eu preciso aqui para a minha derivada, né? Então, isso implica que a derivada de u em relação a s, agora eu vou substituir todos esses termos aqui, né? Então, eu tenho 4x ao cubo y vezes r elevado a t mais, né, x à quarta mais 2yz ao cubo vezes 2r s e elevado a menos t, certo? E aqui mais 3y ao quadrado z ao quadrado vezes r ao quadrado seno de t, certo? Beleza. Terminou aqui? Também não, gente. Por quê? Porque tá vendo que aqui eu tenho um termo que tá com xy e outro que tá com rt, né? Pode misturar essas variáveis aí? Não, né, gente? Então, o exercício, quando ele pede a derivada parcial de u em relação a alguma, né, dessas variáveis r, s ou t, quer dizer que toda a minha expressão, gente, ela tem que estar em função de r, s ou t. Tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Então, eu vou pegar, aonde eu tiver x, eu vou substituir por essa expressão de x, onde tiver y, eu substituo pela expressão de y, e onde eu tiver z, eu vou substituir pela expressão de z, certo? É só isso que falta para a gente fazer. E aí, as que já estão em função de r, s, t, eu mantenho, né? Então, o que eu vou ter aqui? 4 vezes x, na verdade, é r vezes s e elevado a t. Está multiplicado ao cubo, vezes y é r, s ao quadrado e elevado a menos t, certo? E aí, multiplicado também por r e elevado a t,
certo? Aí eu tenho esse segundo termo. Então, eu tenho x à quarta, na verdade, vai ser r, s, e elevado a t, né? Tudo isso à quarta, mais duas vezes o meu y, na verdade, é r, s ao quadrado elevado a menos t. O meu z vai ser quem? R ao quadrado S seno de t, certo? E aí, então, né, peguei aqui esse cara, e aí eu multiplico tudo isso por 2rs elevado a menos t, não posso esquecer disso. Mas, né, esse último termo, o que eu vou fazer? Vai ser 3 vezes rs ao quadrado elevado a menos t elevado ao quadrado, que é o y ao quadrado, vezes o z, que é r ao quadrado s vezes seno de t, que vai estar também elevado ao quadrado, certo? E tudo isso vai estar multiplicado por r ao quadrado seno de t. Beleza. Ficou comprido? Ficou. Ficou feio? Ficou. Se você quiser juntar, você pode juntar, mas eu particularmente não vejo necessidade de você fazer multiplicações muito extensas aí, né, para obter o mesmo resultado. Certo, gente? Então, né, quando eu peço a derivada de 1 em relação a s, dadas as minhas funções, eu preciso, né, disso daqui. Eu preciso de uma expressão, né, em função de r, s e t no final das contas. Beleza, gente? Bom, agora a gente tem o item B. O item B está pedindo para calcular a derivada de 1 em relação a s quando eu tenho valores para r, s e t. Então, quando a gente tem os valores para substituir, né, o que falta a gente fazer? Já que a gente calculou no item A, né, quem era a nossa derivada de 1 em relação a s, né, basta a gente substituir, né, todos esses valores aqui na minha expressão que eu calculei, certo, gente? Então, só para a gente lembrar, vai dar todo esse catatal aqui, e eu vou calcular quando r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0, que é só substituir aqui. Então, a solução vai ser dada por, né, vou lá e começo a substituir. 4, r igual a 2, s igual a 1 elevado a 0 ao cubo, vezes 2 vezes 1 ao quadrado elevado a 0. Tudo isso multiplicado por 2 vezes e elevado a 0. Mais, aqui eu tenho 2 vezes 1 vezes e elevado a 0 elevado à quarta, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao quadrado elevado a 0 vezes 2 ao quadrado, 1 vezes seno de 0, certo? E aí, tudo isso vai estar multiplicado por 2 vezes 2 vezes e elevado a 0. E aqui tinha 1 também, né? 2 vezes 2 vezes 1 vezes e elevado a 0. Mas, aí eu tenho, se ficar muito confuso, gente, vocês têm que pausar aí o vídeo e fazer vocês com mais calma, tá? 3 vezes 2 vezes 1 ao quadrado vezes e elevado a 0, tudo isso ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 1 vezes seno de 0, tudo isso ao quadrado. Isso tudo vai estar multiplicado por 2 ao quadrado vezes seno de 0. Bom, então aqui substituir todos eles, como que vai ficar então, né? Então, aqui eu tenho 2 vezes 1 vezes 1, né? O que dá para simplificar, né? Primeiro de tudo, para a gente poder visualizar. E elevado a 0 é sempre 1, e elevado a 0 é sempre 1, e elevado a 0 é 1, e elevado a 0 é 1, e elevado a 0 é 1, seno de 0 é 0, então quer dizer que todo este termo vai para 0.
2 vezes 2 vezes 1 elevado a zero dá 1, elevado a zero dá 1. Esse seno de zero dá zero, então quer dizer que todo esse termo aqui vai dar zero e esse daqui também vai dar zero. O que é que vai sobrar na nossa vida, então? Olha só. Então, eu tenho 2 vezes 1 vezes 1, dá 2, elevado ao cubo, 8 vezes 4, 32 vezes 2, vai dar 64 vezes 2, então eu tenho 128. Certo, gente? E aí eu tenho aqui, esse termo aqui, né, é zero. Esse zero vai multiplicar com esse termo que vai continuar sendo zero, mas este termo aqui, ele está separadinho. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2, elevado à quarta dá 16, vezes, né? Então, eu fiz aqui uma distributiva, né? Esse termo aqui anulou, mas sobrou essa distributiva aqui. Então, eu tenho 16 vezes 4, então, eu tenho 64, né? Isso. Então, 16 vezes 4, eu tenho 64, certo? E esse último termo, eu tenho o quê? Esse cara é zero, multiplicou com esse dá zero, que multiplicou com zero dá zero. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 8, 9, 192, que é o valor, então, da minha derivada parcial de u, né, em relação a s, quando r é igual a 2, s é igual a 1 e t igual a 0. Certo, gente? Façam com calma, tá? E aí verifiquem se os cálculos estão batendo. Galera, no exemplo 3 agora, nós vamos determinar, né, a derivada da z em relação a x e a derivada da z em relação a y quando, né, a gente tem essa equação aqui. Tá certo, gente? Verifiquem que a gente tem uma equação, certo? Ela tá bem, né, simples aí. X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a 1. Só que, quando eu peço a derivada de z em relação a x, gente, quer dizer que eu estou derivando aqui, né, toda a minha equação em relação a x, mas eu não consigo, né, derivar, né, a minha equação aqui em relação a x e juntar os termos com z. Por quê? Porque tem justamente esse termo que ele é misto, ele é 6xyz. Então, não tem como, né, diretamente eu aplicar a derivada em relação a x e obter esse cara aqui que eu quero, ou então derivar em relação a y e obter o que eu quero. Agora, se por um acaso eu não tivesse esse termo aqui, né, e quisesse encontrar a derivada de z em relação a x, ficaria um pouco mais fácil, né, porque na verdade, né, eu não teria esse termo misto aqui, e aí eu só aplicaria a derivada parcial e tudo bem. Mas como tem, né, esses dois termos com z e eu não consigo juntar ele, é aí que a gente utiliza, então, né, a nossa derivação implícita. Como que a gente vai fazer, né? Então, a gente tinha dois passos a seguir, né? Então, no meu passo 1, o que a gente precisava fazer? A gente precisava encontrar aquela função f maiúsculo que ela era igual a zero. Como que eu vou determinar essa função, né, dada esta equação? Então, o passo 1 seria determinar a minha f zona de x e y, né? E o meu z, que também vai depender de x e y, né, tal que ela é igual a zero, certo? Como que eu vou, a partir dessa equação, encontrar essa função f? Né? Eu preciso de uma expressão que seja igual a zero, ou seja, eu só tenho que, nesse caso, né, diminuir um de cada lado para poder encontrar esse zero aqui.
certo? Então, o que eu vou ter? X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz menos 1 igual a zero. Pronto, né? Então, eu consegui, né, encontrar quem era, nesse caso, a minha f de x, y e z, que é igual a zero. Belezeira? A partir disso, eu vou lá no meu passo 2, né? Qual que era o meu passo 2? Utilizar, então, aquelas fórmulas, né, que a gente encontrou, né? Que era, então, derivada de z em relação a x, ela era dada pela expressão menos a minha f-zona, né? A minha função f-zona parcial em relação a x e a minha sobre, né? A minha f-zona parcial em relação a z. E a minha derivada de z em relação a y também tinha uma fórmula, que era menos, então, a minha f-zona derivada parcialmente em relação a y sobre a minha f-zona derivada parcialmente em relação a z, certo? Agora a gente precisa, né, encontrar quem é cada um desses termos aqui, né? Então é só calcular, né? Então eu tenho a minha f-zona em relação a x, né? Isso daqui, gente, é uma expressão que a gente está misturando as notações, tá? Mas eu acho que fica mais clean, né, para a gente poder visualizar, tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a notação, perguntem, tá? Então, olha só, como que eu vou, né, calcular a minha f-zona, que eu sei quem que é, em relação a x? Pego essa expressão aqui, derivo em relação a x, certo? Vou até colocar aqui ela na notação, né, mais carregada. O que a gente vai ter? Derivando em relação a x, eu tenho 3x², esse não depende de x, não depende de x, esse cara depende de x, então eu tenho mais 6yz, menos 1 é constante, deriva da zero, certo? Aí, então, eu tenho que calcular também a derivada da f-zona em relação a z, né? Que na outra notação, ela é desta maneira. Então, eu vou pegar, né, a minha função f-zona e vou derivar em relação a z. Então, constante, constante deriva da zero. Z ao cubo, quando eu derivo, vai dar 3z². Esse termo aqui, quando eu derivo em relação a z, vai me dar 6xy, certo? E aí, preciso calcular também, né, só para a gente fechar aqui, a derivada da f-zona em relação a y. Então, eu vou lá, né, só para a gente colocar na anotação, a gente vai ter, então, 3y ao quadrado mais 6xz, certo? E aí, então, né, a gente só precisa, então, colocar aqui nessa fórmula, né? Então, como que vai ficar? Derivada de z em relação a x vai ser menos a minha derivada da f-zona em relação a x, que é 3x² mais 6yz, sobre a derivada da f-zona em relação a z, então 3c² mais 6xy. E a minha derivada da z em relação a y, ela vai ser menos, então, a derivada da f-zona em relação a y, que é 3y² mais 6xz, sobre, né, a minha derivada da f-zona em relação a z, que é 3z² mais 6xy, certo? E é isso aí que a gente faz, né, quando a gente precisa calcular a nossa derivada implícita. Gente, e aí para finalizar, então, vamos pegar um exemplo aí, né, um exercício que vai pedir para a gente calcular a regra da cadeia, né, para
para determinar as derivadas parciais dessa função m, que é dada por x elevado a y menos e ao quadrado, né, quando x é definido como 2uv, y é definido como u menos v e z é definido como u mais v, certo, gente? Então, só para a gente se localizar o que a gente está fazendo da nossa vida aqui com essas derivadas aí, o que a gente vai fazer? O nosso diagrama, né? Então, olha só, partimos da função m. Essa m a gente viu que está dependendo de x, y e z, né? São as variáveis que estão presentes aqui na nossa função. Só que eu sei que x vai depender de u e v, o y também vai depender de u e v, e o z vai depender de u e v, certo? Então, a gente tem aqui esses, né, caminhos a seguir. Ele está pedindo para a gente calcular as derivadas parciais indicadas aí de m com essa cara aí. As derivadas são derivada de m em relação a u, né? A derivada de m em relação a v, e ele também está nos fornecendo um ponto aí para nós determinarmos aí, né? Quando a minha u vai valer 3 e a minha v vai valer menos 1. Certo, gente? Então, é isso que a gente precisa encontrar. Derivada de m em relação a u, derivada de m em relação a v e substituir nestes pontos, certo, gente? Então, aqui, solução, derivada da m em relação a u. Como a gente já montou aqui o nosso diagrama, vamos verificar o que a gente vai precisar para derivar em relação a u. Então, eu tenho a minha m. Essa m ela tem que ser derivada até a u, né? Então, eu faço esse trajeto aqui. Posso pegar também da m vai para y, e da y vai para u. E aqui eu tenho da m vai para z, da z vai para u, certo? E aí, a gente vai obter essa regra da cadeia aqui, né? Derivada da m em relação a x, derivada da x em relação a u. Mais, segundo caminho aqui, derivada da m em relação a y, vezes a derivada da y em relação a u. Mais, terceiro caminho, derivada da m em relação a z, vezes a derivada da z em relação a u. Beleza, é isso aí que nós obtemos. E aí, agora, né, o nosso trabalho vai ser, né, basicamente calcular quem são todos esses termos aí, certo? E aí, então, vamos lá. Onde derivada da m em relação a x, o que eu vou fazer? Olho para a expressão da m deriva em relação a x. Então, eu tenho e elevado a y menos e quadrado, beleza? Derivada da x em relação a u, certo? Então, olho para a expressão de x, deriva em relação a u. Então, eu tenho 2v. Derivada da m em relação a y, certo? Que é esse termo aqui. Olho para a expressão de m e calculo a minha derivada de m em relação a y. Tá vendo, gente, que o nosso grande trabalho aqui nesse tema de derivadas parciais é realmente fazer o cálculo da derivada, que no final de tudo se torna uma derivada simples unidimensional. Porque, né, quando a gente faz a parcial, quer dizer que todas as outras variáveis que estavam lá viram constantes, certo? Então, quando eu derivo aqui a minha m em relação a y, então eu tenho x elevado a y menos e quadrado vezes 1, né? Porque a derivada dessa parte aqui vai dar 1 em relação a y, tá? E aí, também continuo insistindo aí, tentem fazer essas derivadas passo a passo, né? E se vocês tiverem dúvida, verifiquem aí e me procurem, tá bom? Derivada da y em relação a u vai ser quem? Olhe para a expressão de y, deriva em relação a u,
que vai dar 1, certo, gente? Derivada da m em relação a z, olha aqui a minha expressão da m deriva em relação a z. Então, eu tenho x e elevado a y menos z quadrado. A derivada desse cara aqui vai dar o quê? Menos 2z, certo? Menos 2z. E aí, a derivada de z em relação a u é você chegar aqui na expressão de z e calcular a derivada em relação a u, que vai dar 1 também. Então, a minha derivada de m em relação a u, na verdade, vai ser juntando todos estes carinhas aqui. Vai ser e elevado a y menos z quadrado, certo? Vezes 2v, mais x elevado a y menos z quadrado, que era esse termo aqui, vezes 1, que é esse termo aqui, mais esse termo aqui, que eu até vou reescrever aqui, menos 2z, certo? Vezes x elevado a y menos 2z ao quadrado. Opa, aqui não tem 2, aqui só tem z quadrado. E aí, multiplicado por esse termo aqui, que é o 1, tá? Então, basicamente é isso. Terminou a minha história? Não terminou. Por quê? Porque aqui nesse exercício, gente, reparem, esse exercício está te dando um valor para você substituir o IV. Então, nesse caso, quando a gente está com valores para substituir, o que a gente vai fazer? Quando o exercício der os valores para substituir, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular, eu vou substituir esses valores que ele me deu nessas expressões de x, y e z, certo? Para já ter o valor pronto. E aí, no final, só substituir aqui, eu não precisar converter a expressão toda e colocar ali, tá bom, gente? Exatamente quando o exercício der os valores para substituir, tá bom? Quando ele não te der valores, quer dizer que eu quero a fórmula, aquela expressão que vai depender de u e v, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Calculando, aqui, vamos dar um pause aqui, calculando, x agora para u igual a 3 e v igual a menos 1, quanto que vai dar? Então, vai ser 2, vezes u, que é 3, vezes v, que é menos 1, certo? Então, eu tenho 2 vezes 3, 6, vezes menos 1, então eu tenho menos 6. Y vai ser igual a u, que é 3, menos v, que é menos 1. Então, 3 menos menos 1, então eu tenho 4. E o meu z vai ser quem? U mais v. U é 3, mais menos 1, então eu tenho 2. Certo, gente? Então, basicamente, é isso que a gente tem por enquanto. Agora, a gente precisa substituir esses valores e os valores que tem aí de u e v no meio da expressão para poder encontrar aquele número que vai dar a minha derivada de m em relação a u. Então, vamos lá. E elevado a y menos z quadrado. Então, eu tenho e elevado, meu y vale 4, menos z quadrado, então eu tenho 2 ao quadrado, vezes 2 vezes o v. V era menos 1, certo? Aqui eu tenho x, x vale menos 6, vezes e elevado a y, que a gente já tinha calculado, y é 4, menos z ao quadrado, 2 ao quadrado, certo? Isso tudo vezes 1. E aqui eu tenho mais menos 2. Z, quem é z? Z é 2, certo? Multiplicado por x, que é menos 6, vezes e elevado a y, que é 4, menos z quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes 1.
certo, gente? Até aqui eu só substituí todos os valores que eu tinha de x, y, z, u e v também. Então, ó, e elevado a 4 menos 2 ao quadrado, então 4 menos 4 dá 0. E elevado a 0 é 1, tá bom, gente? Então, aqui, né, posso já deixar indicado aqui que isso daqui vai para 1, tá? Aqui é a mesma coisa, e elevado a 4 menos 4 é e elevado a 0, que é 1. Aqui, mesma coisa também, tá bom, gente? E aí é só calcular. Então, eu tenho 2 vezes menos 1, eu tenho menos 2. Eu tenho menos 6 vezes 1, então eu tenho menos 6. Aqui eu tenho menos 2 vezes 2, eu tenho menos 4. Multiplicado com menos 6, então eu tenho mais 24, certo? Então, eu tenho 24 menos 2, 22 menos 6, então eu tenho 16. E aí, então, esse é a minha derivada de m em relação a u, tá bom, gente? Bom, gente, continuando aqui, né, eu tenho a minha derivada de m em relação a v para calcular. Então, já utilizei lá o meu diagrama de árvore, já encontrei a minha expressão para a derivada, né, para a regra da cadeia. Agora, eu preciso calcular, né, esses termos aqui que eu tenho. Mas aí, a gente já calculou, né, no passo anterior, quem era a derivada de m em relação a x, em relação a y e em relação a z. Falta a gente calcular quem é a derivada de x em relação a v, né? Quem é a derivada de y em relação a v e quem é a derivada de z em relação a v, certo? Então, quem que era x? X era 2 vezes u vezes v. Quando eu derivo em relação a v, eu vou ter 2u, certo? E aí, minha y era u menos v. E aí, quando eu derivo em relação a v, eu tenho menos 1. A minha z era u mais v. Quando eu derivo em relação a v, eu tenho 1 positivo. Então, o que que eu vou ter? A minha derivada de m em relação a v, ela vai ser dada por este produto, na verdade, né? E elevado a y menos z quadrado, multiplicado por 2u, mais x e elevado a y menos z ao quadrado vezes menos 1 mais menos 2zx elevado a y menos z quadrado, tudo isso multiplicado por 1, tá? E aí, então, eu só vou rearranjar ela para ficar mais fácil de nós visualizarmos aqui. Estou colocando em evidência o y menos z quadrado, certo? Então, o que vai sobrar? 2u, né? Aqui vai sobrar menos x. Aqui vai sobrar menos 2zx, certo? Agora, gente, né? A gente já tinha calculado também, né? Quem que era x, y e z com os valores já de u igual a 3 e v igual a menos 1. Né? Então, só para recapitular, x era menos 6, y era 4 e z igual a 2, certo? Aí, só para a gente recapitular, então, u é igual a 3 e v é igual a menos 1. Então, agora é só a gente substituir, né, a derivada de m em relação a v, né, com esses pontos aqui todos já calculados, ele vai ser e elevado a y, que é 4 menos z ao quadrado, então tem 2 ao quadrado, multiplicado por 2 vezes u, que é 3, menos x, que é menos 6, certo? Menos 2 vezes o z, que é 2, e o x, que é menos 6. Então, tudo vira número, né? E elevado a 4 menos 2 ao quadrado, então 4 menos 4 dá 0, e elevado a 0 dá 1, certo? Então, 2 vezes 3, 6. Menos com menos dá mais 6. Menos 2 vezes 2, que dá 4. E aqui, só que esse 4 está multiplicado por menos 6, então, né, mais uma passagem aí.
Então, o que que eu tenho? 6 mais 6, 12. Aqui eu tenho menos com menos dá mais, 4 vezes 6, 24. Então, 24 mais 12 vai dar 38, né? Que é o nosso valor da derivada de m em relação a v. E aí, gente, só para a gente finalizar essa história de regra da cadeia, gente, a ideia não parece ser tão difícil, né? Porque é só uma regrinha que você precisa seguir, né? Se você quiser, você constrói o diagrama de árvore para te facilitar a ordem. Mas, gente, reparem que o que dá mais trabalho, né, nesse assunto, na verdade, é você calcular todas as suas derivadas, certo? E são aquelas regras que a gente aprendeu no cálculo 1, né? Regras de derivação. Regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, né? Da divisão. Enfim, tudo isso vai ser retomado nos nossos exercícios, certo, gente? Se vocês tiverem dúvidas, né, recorram aí à nossa referência, tá bom, gente? A gente está estudando, então, a seção 14.5, certo? Então, gente, qualquer coisa nós temos P-Aluno também essa semana e bons estudos!